Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor, falarmos da palavra do Senhor e continuar com a nossa campanha de oração. Estamos hoje no nosso terceiro dia e que vamos até o dia 12, são 12 dias buscando do Senhor uma bênção para cada mês na nossa vida. Eu quero dizer aos irmãos, isso não é superstição, isso não é ritual, é simplesmente para nós estarmos juntos, uma forma de nós juntos buscarmos do Senhor algo para a nossa vida. Estou vendo ali, passando Johnny, Deus abençoe, pastora Elza, irmão José Guerreiro, José Venâncio, Leandro, paz do Senhor, a Esther, glória a Deus, Lucimar, bem-vinda, Deus abençoe. Thaís, saudade, Thaís, de vocês, das crianças, mas logo nós vamos poder estar juntos. Gisele, saudade de vocês também, Murilo, o Ricardo, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos estar orando, né? Andréia, Deus abençoe, Andréia, estamos com saudade de estar junto aí na nossa casa de holiday, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Logo nós estaremos juntos, vamos estar meditando hoje nessa passagem que o Senhor tem me dado, como eu sempre tenho falado, são passagens que Deus tem me orientado para nós falarmos a respeito de oração, a respeito de pessoas que buscaram o Senhor em oração e que receberam a sua resposta, receberam o ânimo para a sua vida, e nós hoje estamos no nosso terceiro dia. Eu acredito, irmãos, eu sempre falo que não acredito que a igreja é uma instituição falida, que é uma coisa que já está ultrapassada. Não, a igreja, hoje, a igreja é a representação de Cristo na terra. Se passaram a Arca da Aliança, se passaram o templo, e se passaram todos os símbolos da igreja, que passou, mas hoje nós somos a última, a remanescente, é a igreja que vai subir, é a igreja a qual Cristo vem buscar. Então, nós somos hoje a bandeira do Evangelho. Nós, a igreja, eu digo igreja, não é a nossa denominação, mas igreja no mundo, aqueles que buscam verdadeiramente estar na presença do Senhor, somos nós a representação. Então, o que nós precisamos fazer quando o mundo olhar para nós, tem que ver a diferença, tem que ver em nós a representação de Cristo. Então, é por isso que a primeira coisa, nós temos que estar unidos e buscando esse Deus, falando desse Deus que nós acreditamos, amém? Deus abençoe, Neuza, está aí com a gente, sempre junto, adorando o Senhor nas campanhas, Deus tem algo especial para a sua vida, Neuza. Acredita que tudo que você faz vale a pena, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, vamos ler um versículo, ou melhor, 2 versículos. Eu quero chamar a atenção hoje para os leitores da Bíblia, nesses 2 versículos aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. Depois nós vamos ter aqui uma meditação e logo depois nós vamos estar orando com os irmãos, convocando cada um desde agora já ir lembrando, colocando ao nome de alguém, pessoas que você quer que seja alcançada pela tua oração, pela nossa oração, e com certeza o Senhor vai nos ouvir. Nós vemos que lá no Egito, quando o povo se uniu, quando fizeram um clamor, o Senhor ouviu. E a Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci. Então, que nós possamos trazer essa presença do Senhor, trazer as mãos do Senhor para a terra nesse momento de angústia que nós estamos vivendo. Amém? Então, vamos ler 1 Crônica, capítulo 4, e o versículo 9 e 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe
chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E o 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres tudo, fizeres que do mal não seja eu aflito. E aí, a parte B diz assim, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus santo, poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho, neste momento, Pai, nós queremos te louvar e adorar, porque tu és digno de honra, de louvor, de adoração. Pai, esteja conosco, Senhor, nesse tempo. Ó, Pai, que nós estamos aqui, colocando, Senhor, a nossa vida diante de Ti, os irmãos que estão assistindo, aqueles que posteriormente irão assistir, que possam, Senhor, encontrar uma palavra de ânimo, ó, Senhor, uma palavra que venha, Senhor, renovar a sua vida espiritual, que venha, Senhor, ampliar, Senhor, a sua mente para o conhecimento da Tua palavra. Pai, esteja conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, para os leitores da Bíblia, você que leu a Bíblia, esse livro de 1 Crônicas, nós temos aqui 9 capítulos que só fala de genealogia. Eu acredito que muitos que já leram a Bíblia, quando passa nessa parte aqui, pula, né? Porque realmente é difícil quando você começa e fulano gerou, gerou, e vai para o próximo capítulo, e são quase 400 versículos. Para quem gosta de número aí, são 9 capítulos e quase 400 versículos que fala sobre genealogia. Aqui fala de reis, aqui fala de príncipes, aqui fala de sacerdote, aqui fala de chefe de tribos, aqui fala de pais, fala de filho, mas durante esses 9 capítulos, o que mais chama atenção é esses 2 versículos. O escritor, quando ele escreve essa genealogia, essa crônica, essa história, ele só vai dizendo que é o filho do filho que gerou o filho, mas quando chega aqui, ele acha algo interessante nesse homem chamado Jabes, e ele precisa deixar registrado isso. O que tem de tão especial nesses 2 versículos para que em 400, quase 400 versículos, esse homem tenha esse destaque especial? 2 coisas nós vamos ver aqui que pode mudar a minha vida e a sua vida quando nós comparamos com a vida e a atitude de Jabes. Jabes, como diz aqui, esse nome que ele teve foi porque a mãe dele, quando engravidou e teve ele, deu à luz a ele, ela disse, com dor eu dei à luz a ele. Então, esse nome, hoje para nós colocamos o nome dos nossos filhos sem perceber, muitas vezes, o que estamos fazendo. Colocamos o nome de um jogador de futebol, nós colocamos o nome de um pastor que é conhecido nosso, nós colocamos o nome de alguém da família, mas naquela época, o costume, a cultura da época era o acontecimento do nascimento, o que acontecia à volta naquele tempo, era o que trazia o nome da pessoa. Então, se você for olhar, quando a mãe dele dá à luz, quando sofreu, disse assim, com dor eu tive ele, com dor eu dei à luz. Então, o que aconteceu? E ele ficou marcado. Aquele nome, se você for ver outros nomes, é o abençoador,
é o Deus conosco, é tantos nomes que a Bíblia traz em relação àquilo que aconteceu. Mas Jabes, ele tinha um trauma, ele tinha algo que não seria bom para a vida dele. Por quê? Quando alguém saía na rua e o seu nome significava o abençoador, quando ele saía na rua, as pessoas diziam, olha lá, o abençoador. Mas quando Jabes saía, ele dizia, olha lá aquele que traz dor, aquele que fez a mãe dele sofrer, aquele que o símbolo dele é dor. Então ele trazia esse peso. E nos nossos dias, né, nós estamos vivendo pessoas que têm trazido, colocado nele próprio esse nome. Eu converso com pessoas, os irmãos sabem, é até interessante porque a gente conversa com pessoas e as pessoas me dizem, olha, eu não aguento mais, eu tô com uma carga, não aguento, aconteceram coisas e essa coisa mudou a minha vida, eu estou assim por causa disso que aconteceu, coisas má que acontecem. E nos últimos dias que nós estamos vendo, as pessoas estão colocando, baseando a sua vida, mudando o seu nome por aquilo que aconteceu. Nós vemos pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão cabisbaixas por algo que aconteceu. O momento, como naquele dia, né, o momento do nascimento de Jabes, a mãe dele deu um nome, e esse nome trouxe para ele grandes prejuízos. Hoje, pessoas estão sofrendo alguma coisa e isso tem trazido prejuízo para eles. Eles não conseguem mais se soltar. E quantos que, às vezes, em uma reunião, ao invés de contar uma bênção, eles começam a contar a sua derrota. Ou seja, eles assumem uma identidade de um derrotado. Assume uma identidade de uma pessoa deprimida. E assume uma identidade e eles querem, parece que a ideia é que todos olhem para eles e digam, olha ali o coitadinho, olha ali o injustiçado, olha ali aquele que foi maltratado, olha ali aquele que foi lesado, e olha aquele ali que teve doente, e assume essa identidade. Mas o que eu quero dizer nessa noite é para que você faça como Jabes. Através de uma oração, a Bíblia diz aqui que Jabes mudou a sua história. E eu quero dizer nessa noite para alguém que está com essa situação, você que tem trazido para você, existe um termo que esqueci agora, vou lembrar, comiseração, ou seja, aquela pessoa que se faz de coitado, aquela pessoa que faz como a tartaruga, né, que qualquer coisa ele se fecha dentro da casa ali e ninguém toca mais. Então, Jabes poderia ter sido essa pessoa para sempre. Mas um dia ele resolve, ele toma uma decisão e ele diz, eu vou buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele buscou ao Senhor, e relata aqui, né, o versículo 9, diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Então eu quero dizer para você nessa noite, para você mudar a sua identidade, para você, a partir de hoje, você fazer uma oração, no final nós vamos fazer uma oração, você vai orar comigo, e você vai dizer para o Senhor mudar a sua história, mudar a sua identidade, mudar o seu interior, porque às vezes as coisas acontecem no nosso interior. Nós precisamos ser curado o nosso interior. Nós precisamos liberar de nós aquilo que nós muitas vezes estamos carregando. Muitas vezes é cômodo para nós
sermos o coitadinho. É cômodo para nós não avançarmos. E muitas vezes a nossa vontade é avançar. A nossa vontade é crescer. Mas eu coloquei em mim uma identidade que eu não posso mudar. As pessoas têm que olhar para mim e ter dó. As pessoas têm que olhar para mim e sentir que eu sou um coitadinho. Isso é comiseração e Deus não se agrada disso. Eu quero dizer nessa noite que é através da oração que nós saímos de dentro de nós com uma outra identidade. E uma identidade de vencedor. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e deu seu próprio sangue na cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Então, eu quero, nesse momento, dizer que se você está se sentindo dessa maneira, se algo tem te trazido uma identidade, se alguém olha para você e lembra de algo errado do passado, de tristeza, mude a sua identidade nessa noite. Mude a sua identidade. Você é mais que vencedor. Você nasceu. Quando você nasceu, Deus, o Salmo 139 diz que Deus, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E ele estava escrevendo uma história, ele conhece a nossa história. Então, eu não acredito que Deus tenha escrito uma história de sofrimento para a sua vida. Deus não escreveu uma história de perdedor para você. A única coisa é você entender aquele que pode te dar vitória. Aquele que pode tirar você desse mundo de sofrimento, dessa cápsula de angústia que você vive, de depressão, de se menosprezar, a comiseração, achar que tudo acontece com você, que tudo é você, que você é... Não. Nessa noite eu quero te dizer para você fazer como Jabes, fazer uma oração. E nós vamos orar e Deus vai mudar a sua situação. Aqui diz que apesar do nome, apesar de tudo, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas qual foi a atitude de Jabes para que ele alcançasse essa vitória? Para que ele tivesse esse nome em quase 400 versículos, quase 800 nomes estão escritos aqui de pessoas, né? Nessa genealogia, somente Jabes teve o destaque por uma oração que ele fez. Então eu quero te dizer que uma oração pode mudar a sua história. Uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar a sua identidade. Você que é aquele que se acha pequeno, se acha fraco, se acha inútil, a partir de hoje, quando você colocar diante do Senhor a sua oração sincera, e não é uma oração prolongada, nós vamos ver aqui a oração de Jabes, ela é objetiva, mas ela contém tudo o que precisamos dizer para o Senhor. E eu quero convidar você para fazer essa oração. Não é uma oração com uma teologia, com palavras difíceis, não. Porque quando nós nos chegamos ao Senhor, Ele já conhece. Ele sabe o que nós precisamos, Ele só quer que nós abramos a nossa boca e falamos com Ele. Nós falamos aqui, o próprio Jesus disse, se vocês querem, pede, que vai ser dado. Se vocês querem, bate, que vai se abrir. Se vocês querem, busque, que vocês vão achar. Então, o que nós podemos aprender dessa história? O que nós podemos trazer para a nossa vida em oração? O que é oração? Oração é isso. É uma pessoa que está
praticamente destinada a ter uma vida de sofrimento por algo, né, que ele trouxe pela sua identidade, pelo seu nome, mas ele resolve colocar isso diante do Senhor, e a Bíblia diz que Deus o abençoou. Então eu quero que você seja abençoado nessa noite. Quero que você seja mudado nessa noite. Olha aqui, o versículo 10. A Bíblia diz assim, ó. Sabe por quê? Aqui vai o contexto dizendo assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Por que que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque ele buscou, ele invocou o Deus de Israel. E qual foi a oração dele? Primeiro, a primeira oração, primeiro passo é ele adorou, ele pediu uma bênção para o Senhor. Ele diz assim: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Então, a nossa oração, nós temos que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, me abençoe, pedir a bênção, né? É como hoje a gente não tem esse costume, mas eu, até hoje, meus tios, meus parentes, quando eu chego, né, lá no Brasil, minha mãe, até o ano passado, chegava, primeira coisa, a bênção, mãe, a sua bênção, mãe, a sua bênção, meu pai. Hoje isso perdeu um pouco o sentido, mas quando nós lembramos disso, quando nós chegamos, todas as vezes, a gente saía, chegava perante o Pai, a bênção, Pai, a sua bênção, Pai. Ia sair a sua bênção. E é assim quando nós chegamos diante de Deus. Primeira coisa que nós temos que chegar para o Senhor, a oração, é pedir a bênção. Senhor, a sua bênção. E foi o que ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Então a primeira coisa é nós pedirmos ao Senhor a bênção. A segunda que ele fez: se o Senhor abençoar muitíssimo e os meus termos, o Senhor ampliar. Esse contexto aqui de os meus termos ampliar é porque na época era limitado, né? As pessoas tinham as porções de terra, os dotes, era limitado, mas alguém poderia ganhar mais, podia conquistar mais. E ele pede ao Senhor, ele não pede o seu esforço, que ia ganhar dinheiro para comprar. Ele disse: o Senhor ampliar as minhas tendas, ampliar, né, os meus termos. Isso, irmãos, é pedir bênção para a nossa vida. Isso aqui não é prosperidade, mas eu quero que você entenda isso como uma bênção espiritual. E às vezes, como eu disse, que nós estamos limitados, nós estamos fechados, nós não ampliamos. Hoje, nós vemos pessoas que, aonde ele está, na igreja, no ministério, na vida cotidiana, quantas pessoas que nós falamos assim: olha, você precisa avançar, você precisa ir para a igreja, você precisa... Hoje o termo: não, eu estou bem com Deus, eu estou em casa, eu estou fazendo a minha oração, eu sirvo a Deus, eu não preciso avançar. Mas aqui, quando o Senhor diz assim, quando ele pede para o Senhor: Senhor, amplia os meus termos, Senhor, faz com que eu ande, faz com que eu caminhe, né? E Deus faz uma promessa ao povo de Israel, dizendo assim, ó: aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu te darei. Fala lá para Josué: Josué, eu te dei tudo, mas conquista. Então, às vezes, o Senhor tem um plano na nossa vida, mas o Senhor, ele é educado, ele não vai fazer aquilo que nós não queremos. Ou, muitas vezes, e eu sempre falo isso, e é o perigo que muitas vezes nós corremos, de nós sabermos que Deus tem um plano, que Deus quer fazer, mas às vezes nós não queremos aceitar. E aí nós vamos dizer assim: se o Senhor quiser, ele vai fazer. Mas aí ele vai fazer da maneira dele. E às vezes nós sofremos para que o Senhor cumpra a sua palavra na nossa vida. Mas aqui, o Jabes disse assim:
ele pediu, Senhor, se o Senhor ampliar os meus termos, Senhor, faz crescer o meu ministério, faz crescer, Senhor, a minha vida, faz eu conquistar. E ele continua dizendo assim, se a tua mão for comigo, ou seja, a presença do Senhor, a mão do Senhor comigo, é a presença do Senhor comigo. Eu não quero fazer nada se a tua bênção não for comigo. Se o Senhor não ampliar as minhas fronteiras, e se a tua presença não estiver nisso, eu não quero. Então aqui nós vemos um paradoxo, porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu preciso conquistar, eu preciso, aí entra a prosperidade, se a gente voltar um pouquinho, não, eu quero crescer, eu quero ser rico, eu quero ter as coisas, mas ele diz assim, mas eu quero que a tua mão esteja comigo, que a tua presença esteja comigo. Eu tenho que crescer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser mais. A tua presença tem que estar comigo. Eu tenho que estar debaixo da tua orientação, Senhor. E aí ele prossegue dizendo assim, e se fizeres de que do mal eu não seja afligido. Essa oração, do mal não seja afligido, nós vemos várias orações, inclusive o Pai Nosso, né? Que a oração que o Senhor nos ensinou, ele diz assim, Senhor, teu é o reino, o poder para sempre, mas livra-nos dos mal, livra-nos do mal. E qual é o mal que pode vir sobre a nossa vida? O mal que pode vir sobre a nossa vida é o inimigo, é as tentações, é o pecado que muitas vezes roda a nossa fronteira e nós precisamos ser guardados do mal. E às vezes, o que nós muitas vezes vemos é que as pessoas acham que são suficiente para se guardar do mal. Não, eu sei até onde eu vou, eu posso fazer isso, eu não vou cair. Não, se o Senhor não nos guardar, o que o salmista diz? Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela. Nós temos que pedir que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde a entrada da nossa casa, que o Senhor guarde a nossa vida, para que nós possamos alcançar a vitória. Então nós vamos ver aqui que, após ele fazer esta oração, após ele pedir a bênção do Senhor, após ele pedir que o Senhor alargue as suas tendas, alargue as suas fronteiras, mas que a presença do Senhor esteja com ele e que ele livre do mal. Porque veja só, isso é a base da oração. Né? Nós pedimos a bênção do Senhor. Primeiro, como eu disse, essa bênção que ele chegou aqui é reconhecer que o Senhor é o abençoador. Senhor, eu quero uma bênção. Aí vão dizer assim, qual é a bênção que você quer? Que você alargue as minhas fronteiras. Só tem uma coisa, eu preciso que o Senhor vá comigo. Porque se o Senhor não for comigo, mesmo assim eu não vou conseguir. E tem uma coisa, o Senhor precisa me livrar do mal. Porque o mal vai vir. Irmãos, quando nós conseguimos conquistar alguma coisa, mesmo sendo o Senhor que dá, quando você começa a crescer no seu ministério, quando você começa a ser abençoado por Deus nas suas finanças, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, o inimigo, o mal, ele começa a querer te destruir. Ele começa a querer, porque o que a Bíblia diz, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, e esse é o mal. O mal é a representação do inimigo, que quer destruir as nossas vidas. Qual é o objetivo do inimigo? É destruir o nosso casamento, é destruir a nossa felicidade, é destruir a nossa comunhão. Irmãos, hoje nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo trabalha de uma maneira que às vezes ele usa pessoas para destruir a comunhão da igreja, irmão contra irmão, ou seja, isso é fuxico, fofoca, essas coisas.
e vem destruir. E por que não dizer? Nós estamos falando da igreja, mas nós estamos falando de pessoas, né? E quantas vezes você que ainda não aceitou Jesus, você que está procurando conhecer a palavra de Deus e de repente chega alguém e quer destruir. Não vai atrás desses crentes, não vai atrás dessa igreja. Começa a apontar, olha, o pastor fulano, o pastor cicrano, a igreja cicrano. Irmãos, isso é coisa do inimigo, é o mal que Jabes pediu para o Senhor guardar. Então, nessa noite, vamos aprender a orar e pedir para o Senhor, primeiro, reconhecer que Ele é o abençoador, que Ele pode nos dar, mas que sem a sua presença nós não vamos a lugar nenhum e que Ele precisa nos guardar do mal. E aí nós vamos ter a vitória. Porque a parte B do versículo diz assim, e Deus concedeu o que Ele tinha pedido. Esse é o ponto que eu quero chegar. Irmãos, Deus, Ele vai conceder aquilo que nós pedirmos. Como eu disse, não é uma superstição, não é um ritual, é mandamento da palavra do Senhor, é conhecimento que o Senhor já nos deixou, que se nós pedirmos, se nós chegarmos a Ele com entendimento, colocando Ele como nosso abençoador, sabendo que Ele precisa estar conosco, precisa que Ele tem que nos guardar do mal, nós vamos ser abençoados. E a Bíblia diz que Ele recebeu tudo quanto tinha pedido ao Senhor. E o resultado disso está ali no versículo 9. Ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E por que não dizer, aqui numa genealogia, em 800 pessoas, mais ou menos, que passa por esses 9 capítulos aqui, somente ele teve destaque de falar sobre a oração que ele fez. Então, eu quero dizer que uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode transformar a sua vida, aquela marca, sabe, aquele rótulo que muitas vezes o mundo colocou em você. Muitas vezes nós mesmos colocamos em nós e nos agradamos daquele rótulo, porque isso nos satisfaz em certas ocasiões. É bom nós sermos coitadinhos, é bom nós sermos... Irmãos, não. Vamos colocar diante do Senhor e o Senhor vai nos fazer ilustres. Eu tenho falado para alguns irmãos, eu sou muito tímido, mas se o Senhor quiser fazer em mim, eu não me importo. Eu não me importo porque é o Senhor que faz. A única coisa que eu aprendo aqui é nós sermos sinceros diante do Senhor e como aqui dizer, Senhor, me abençoa. Se o Senhor quiser abrir as tendas, abra as tendas. Mas uma coisa, a sua presença tem que ir comigo. Me guarda do mal, me guarda, Senhor, daqueles que andam falando mal de mim, daqueles que andam falando mal da tua igreja, da tua casa. Abençoa, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que muitas vezes querem vir para a igreja, querem aceitar a tua palavra, mas o inimigo tem colocado um rótulo. Quantos que querem vir para a igreja? Mas ele está lá, não, você era um bêbado. E a ideia dele, eu não posso ir porque eu sou um drogado, eu sou um bêbado, eu sou isso. Não, tira de nós tudo isso e que nós possamos adorar o nome do Senhor. Então, nessa noite, esta é a palavra que eu trago aqui de incentivo para nós buscarmos ao Senhor, para nós fazermos esta oração e acreditar que uma oração com sinceridade diante do Senhor e deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida, deixar que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, a sua presença esteja conosco e que Ele possa nos guardar do mal, nós vamos ser ilustres. Como eu disse, o Senhor, tem um versículo que diz que o Senhor nos criou para ser cauda, mas para ser cabeça. Ou seja, Ele nos criou para nós andarmos de cabeça erguida. Nessa noite, tire toda
esse pensamento de que você não pode, de que você é coitadinho, de que você é assim porque alguém falou alguma coisa, tira. E você vai ser uma pessoa vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar, né? Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E quando eu digo isso, irmãos, eu sempre falo, a palavra de Deus, ela fala comigo para depois falar com vocês. Então, eu posso dizer que eu fui abençoado nessa noite por esta palavra e com certeza a minha oração ainda mais vai ser pedir esse Senhor que venha mudar, se há em mim algum significado de derrota, eu quero pedir que o Senhor transforme a minha vida e que o Senhor faça vitorioso. Então, vamos fazer esta campanha sabendo que, ao final, como eu disse, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos fazer um grande culto no final do ano, para que os testemunhos sejam contados, para que você possa dizer, não, eu fui transformado. Esse ano de 2021, eu fui transformado. Eu era como Jabes. O meu nome, a minha identidade era de uma pessoa derrotada, de uma pessoa triste, de uma pessoa sempre para baixo, mas o Senhor me levantou e hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Conte o testemunho e você vai ver, você vai estar entre, como diz aqui, quase 800 nomes que está escrito aqui. Só Jabes foi lembrado como uma pessoa ilustre porque buscou o Senhor, porque invocou o nome do Deus de Israel. Então invoque esse Deus, clame esse Deus. E é por isso que nós estamos durante esses 12 dias clamando a esse Deus, buscando a esse Deus, e ele vai nos fortalecer para os 12 meses que nós estamos enfrentando. Vai ser fácil? Não vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas nós vamos ter uma outra identidade. Quando nós chegarmos num lugar onde as pessoas vão estar dizendo, olha, as coisas estão difíceis, você vai dizer, não, nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que, apesar da pandemia, apesar da dificuldade, ele vai alargar as minhas tendas. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ah, e por quê? Porque ele me guarda do mal. As coisas podem acontecer, mas eu estou guardado debaixo das mãos do Senhor. Essa tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser a nossa características de homem de Deus, de mulher de Deus, de salvos em Cristo. Porque senão, se nós estivermos da mesma maneira que o mundo, qual é o testemunho que nós vamos dar? Nós temos que lutar, nós temos que avançar. Não importa a situação, não abaixe a cabeça, porque Cristo, ele está contigo e ele não quer que nós andamos. Como nós vamos testemunhar de um Deus que não pode nos salvar? Como nós vamos testemunhar de um Deus que não pode nos guardar? O que nós temos que fazer é isso, é orar, buscar do Senhor e confiar no Senhor. Amém? Vamos orar? E você continue aí colocando seu pedido de oração, orando por aquela pessoa que você tanto deseja. Nós estamos felizes porque nós temos boas notícias do nosso irmão Adenir, né? E eu sei que Deus vai restituir a sua saúde, ele vai estar contando a vitória, ele vai estar conosco muito em breve e vai poder testemunhar da bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui o caderno de oração, aqueles nomes que a gente tem aqui, tem mais alguns que já foram colocados, mas nós vamos estar orando por este caderno de oração e eu quero pedir que você entre nesta campanha. Não importa, convide mais alguém, ainda falta mais algum dia. Ah, não, eu perdi a campanha. Não, irmãos, você não perdeu a campanha. Você não perdeu. O mesmo Deus do primeiro dia, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus da última campanha. Uma oração de Jabes mudou a situação. Então não perca. Não pense que porque você
ainda não começou a campanha, você não deve. Não, continue a partir de hoje, continue, nem que seja o último dia, continue adorando o nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Tá. A irmã André está falando que os pedidos que foram feitos na live aqui, está aqui, e nós vamos estar orando por todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado, Deus santo e poderoso, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, queremos te louvar e abençoar, Senhor, aqueles que estão neste momento, ó Deus, com a sua mente ligada, Senhor, com o seu coração voltado para ti. Ó Deus, são tantos nomes que temos aqui, Senhor, esta lista que já tem 620 nomes. Ó Deus, aqui tem pessoas que estão com Covid, aqui tem pessoas que precisam de uma bênção no seu casamento. Ó Deus, a sua família. Tem pessoas que pedem aqui, Senhor, pela uma porta, Senhor, de emprego, pela uma cura. Ó Deus, são pessoas que pedem, Senhor, pelas suas viagens, que estão vindo do Brasil. Ó Deus, que neste momento o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, sobre cada vida que tem o seu nome colocado, Senhor, nesse caderno. Ó Deus, nós estamos nesse propósito, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir as portas, eu creio que o Senhor vai derramar da sua bênção, eu creio que o Senhor vai derramar da cura, Senhor, sobre vidas, Senhor, através desta oração, através, Senhor, deste propósito que nós temos colocado, Senhor. Ó, porque a tua palavra nos diz, Pai, que quando o teu povo se reúne, ó Deus, quando nós nos unimos na terra, o Senhor ouve no céu. Assim como o povo de Israel, Senhor, quando eles clamaram, quando eles fizeram um clamor, o Senhor ouviu. E a palavra diz que o Senhor diz para Moisés que desceu para salvar, porque o Senhor ouviu. Ó Deus, e neste momento nós clamamos, porque tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de Moisés, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o meu Deus, tu és o Deus desta igreja, tu és o Deus desse século. Ah, Senhor, o Senhor é Deus sobre toda a terra. E neste momento, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça, a manifestação do teu poder, Senhor, que é grande, ó Pai. Nós estamos como Jabes neste dia. Ó Senhor, nós dependemos, Senhor, exclusivamente de Ti, para que a nossa identidade seja mudada. Ó Deus, uma igreja, Senhor, que está intimidada, uma igreja, Senhor, que está acuada, Senhor, está recebendo, Senhor, os títulos, assim, ó Deus, como Jabes. Nós estamos vendo a igreja sendo intitulada, ó Deus, rotulada como uma igreja fraca, como uma igreja, Senhor, que não há milagres, como uma igreja, até, Senhor, me impede, Senhor, de dizer aqui os nomes, ó Senhor, o qual estão colocando para a tua igreja, Senhor, mas eu não acredito, Senhor, que o Senhor não vai guardar a tua igreja. Senhor, eu faço esta oração como Jabes. Senhor, guarda a tua igreja, Senhor, do mal. Estenda, Senhor, as nossas fronteiras, ó Pai. Abençoa as nossas vidas. Esteja conosco, ó Pai. Esteja com a tua igreja, porque a igreja é tua. Ó, Senhor, a oração que Jabes fez foi que o Senhor é o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. E neste momento eu invoco o Senhor como Deus dos céus. O Deus que criou os céus, a terra e que tudo está patente aos teus olhos. Ó Senhor, neste momento eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço, Senhor, que o Senhor alargue, Senhor, as nossas fronteiras. Pai, não somente, Senhor, geograficamente, Senhor, mas também espiritualmente. Senhor, que nós possamos crescer, que nós possamos ser abençoados, que a tua igreja seja uma igreja espiritual. Ó Senhor, que neste momento o Senhor possa estar conosco, que a tua presença possa estar, Senhor, no nosso meio, trazendo milagres, trazendo cura, trazendo, Senhor, renovo, trazendo conforto, consolo, Senhor, para as famílias, Pai, que têm perdido os seus entes queridos.
Ó Senhor, e acima de tudo, ó Deus, assim como disse o salmista, ó Senhor, no Salmo que diz que assim como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do teu povo. Ó Deus, isso significa que o Senhor nos guarda, Senhor. O Senhor nos protege, Senhor, do mal. E é isso, Senhor, que eu te peço nesta noite. Senhor, esteja à nossa volta, assim como os montes estão à volta de Jerusalém. Senhor, nos guarde, Senhor, dos ventos, das tempestades, ó Pai, que assola este mundo. Mas guarda a tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo. Ó, Senhor, permanece, Senhor, a tua palavra como fiel, verdadeira, a qual nós cremos, a qual nós aceitamos, ó Senhor. E ela jamais mudará, porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E por isso nós clamamos nesse dia. Por isso nós clamamos, Pai, nesta hora. Ah, Senhor, alcança, Senhor, aqueles que estão neste momento, Senhor, assistindo esta live. Ó, Senhor, também aqueles que eles pediram, aqueles que eles neste momento, Senhor, apresentaram diante de Ti. Ó Deus, esses nomes que estão nesse caderno, Pai, que sejam alcançados por Ti, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, nós queremos contar vitória, assim como Josué, que tirou as pedras do meio do Jordão e edificou um altar, para que sejam lembrados pelos seus filhos. Ah, Senhor, que o Senhor fez passar a pé enxuto a Tua igreja, Senhor, no meio desta pandemia. Deus, que nós possamos tirar, Senhor, de tudo isso, testemunhos para glorificar e exaltar o Teu nome, para que as nações vejam que ainda há um Deus que cuida, ainda há um Deus que tem o controle nas suas mãos, Pai, e abençoa o Teu povo. Senhor, muda a nossa identidade. Senhor, levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos, ó Pai, aqueles que estão desanimados, ó Pai, que nesta noite o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga força, ânimo, Pai, para que nós prossigamos fazendo a Tua obra até o dia da vinda do Teu Filho amado. Senhor, aqueles que porventura, Senhor, ainda não aceitaram esta palavra, aqueles que porventura, Senhor, ainda estão cocheando entre dois pensamentos, sabe que Tu és o Senhor, mas os prazeres ainda puxam, Senhor, e muitas vezes faz a vontade da carne. Muitas vezes, Senhor, é mais fácil servir, Senhor, a carne do que servir a Ti como Espírito. Que nesta noite, Pai, que eles tomam decisões para a sua vida, decisões que vão mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, ó Pai, e que todos juntos possamos contar, Senhor, Pai, as bênçãos e cantar o hino da vitória, assim como o povo de Israel cantou ao atravessar, Senhor, aquele mar, Pai, que era impossível, mas o Senhor fez abrir as águas do mar e eles cantaram o hino da vitória. Senhor, que no final deste ano nós possamos fazer um grande culto, Senhor, de louvor, de adoração, de ações de graça, pelas bênçãos recebidas através, Senhor, deste propósito que nós estamos fazendo. Senhor, abençoa o Teu povo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos, mais uma vez, de estarmos juntos. E como eu disse, irmão, vamos propagar esta palavra. Vamos propagar que o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que nos abençoa, que nos guarda em todo o tempo. Amém? Pastor Pierre, Deus abençoe. Logo vai estar contando a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem mistério, né, pastor? Deus tem mistério. Deus é o Deus de mistério e Ele nos revela. A Bíblia diz que através do seu Filho Jesus, Deus, Ele se revela a nós. E Ele quer se revelar a mim e a você nesses últimos dias. Reverendo Darcy, Deus abençoe. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Faça assim com a sua mão. E acredite na oração.
acredite que o Senhor pode sim guardar, livrar e mudar o nome de derrotado para vitorioso no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe. Um abraço para o William. Deus abençoe, William. Prazer ter você aqui com a gente. E não perca, amanhã nós estaremos aqui de novo, tá? São 12 dias de oração, um dia de oração para um mês de vitória. Amém? Deus abençoe. Vilma, Thaís, Deus abençoe, no nome de Jesus. Um abraço a todos.